Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E eu tô aqui com um vídeo muito especial, né? Eu já fiz algumas outras colaborações, debates antes aqui, mas a notícia que saiu nessa última semana sobre o futuro do James Bond, a aquisição aí da Amazon e MGM, que agora vai controlar 100% de forma criativa os personagens aí do 007, todo o universo, é algo que vai gerar muito debate. Pra mim é uma das notícias do mundo de entretenimento mais relevante aí que saiu nos últimos anos, e eu tive que recorrer aí ao meu amigo Marcos Contze, do James Bond Brasil, a maior autoridade em James Bond 007 que eu conheço, para falar um pouquinho dessa notícia aí. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado aí por aparecer no canal. Valeu, Lucas. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. É sempre uma honra poder falar sobre James Bond, ainda mais nesse momento que está sendo, né? Realmente a gente está, não só os fãs, mas o mundo inteiro, a indústria, né, tá reagindo bem, de uma maneira bem mista, assim. Realmente foi uma bomba que ninguém esperava. Então a gente está tentando assimilar ainda o que está acontecendo e qual vai ser o futuro da franquia daqui para frente, né? Pois é, né, cara? Quando eu vi a manchete, eu não sabia exatamente o que era uma joint venture, mas aí quando eu fui ler, Sim. eu pensei, caramba, então Barbara Broccoli, Michael G. Wilson, que defenderam por tantos anos, né? Exatamente. A Amazon adquiriu a MGM quando, mais ou menos? Lá para 2019, se eu não Foi me em engano. 2000, não, foi em 2021. Na realidade foi em 2021, 21 por ali. Porque eles estavam, quando eles lançaram o 007 contra o Spectre em 2015, ficou aquele ato, né? Até o Daniel Craig não sabia se ia aceitar ou não. Teve aquela declaração polêmica que ele falou que preferia cortar os próprios pulsos do que ser James Bond mais uma vez. Então teve todo aquele ato também, e aí em 2017, em outubro de 2017, ele revelou que ele ia voltar para um último filme, que convenceram ele. Hoje a gente sabe o que aconteceu, né? Qual foi o convencimento, que foi para acabar matando o personagem, mas ele voltou e não foi e ainda não sabia quem queria distribuir o filme na época, né? Lembra que porque era a Sony que distribuiu desde o Cassino Royale, era a Sony Pictures que estava distribuindo, então ficou ninguém sabia quem quer distribuir, e foi para a Universal, que distribuiu o Sem Tempo para Morrer. Que inclusive, né, Marcos, a Universal tinha um negócio para distribuir 2 filmes do Bond, né? Exatamente. Teoricamente ainda é deles para fazer o próximo. É isso que eu ia falar. Até o momento só que agora que mudou tudo isso, não sei o que vai acontecer, né? Até mas porque a negociação seria, né? Era o Bond 25 e o 26 distribuídos pela Universal. Até porque, né, no sentido de distribuição, todos os filmes da MGM e da Prime, eles vêm pro Brasil, pelo menos pela Warner Bros, né? Não sei. Exatamente. Que aqui no Brasil, inclusive, é a mesma empresa. A Warner Bros e a Universal são geridas pela mesma assessoria, então sim. acho que daria na mesma, né? Mas é uma situação complicada mesmo, cara. Até porque o Sem Tempo para Morrer foi muito adiado e acho que um dos primeiros embates que aconteceram entre a Broccoli e a Amazon foi que a Amazon queria lançar o Sem Tempo para Morrer no streaming, né? Durante aquela incerteza de pandemia, dos infinitos adiamentos, mas eles, né, bateram o pé, deixaram o filme pro cinema, ser a despedida do Daniel Craig do personagem. E até onde eu sei, a Amazon chegou a fazer pitches e ideias de séries, derivados, ou qualquer tipo de material para streaming de Bond que eles iriam querer. E acho que a única coisa que saiu disso foi o reality, né? O Road to a Million, que foi uns 2 anos atrás. E alguns documentários, né? Uns documentários sobre a música, que eu pessoalmente achei muito legal. Teve sobre a música do James Bond, as músicas, né, da franquia, inclusive bem legal o documentário, muito bacana. Bem bacana. Mas acho que isso não era o bastante, né, pro pessoal da Amazon. Exatamente. Não, com certeza, né, Lucas? Porque imagina, uma aquisição, a empresa paga. Foi 1 bilhão e pouco que eles pagaram na época, e ficou claro isso na época, eu lembro que foi amplamente divulgado. Inclusive tem uma entrevista que a Barbara Broccoli deu, se eu não me engano, quando estava fazendo as junkets do No Time to Die, se eu não me engano foi para Sky News, que ela falou, a repórter inclusive pergunta para ela se agora com a compra isso na época, né, em 2021, agora com a Amazon comprando, se eles tinham interesse em fazer spin-offs, séries, alguma coisa, e ela foi bem taxativa, ela falou que não, isso não é a nossa ideia, o contrato assinado, firmado é que James Bond é filme e vai ser continuado sempre sendo lançado nos cinemas, né? E só que foi uma coisa acontecendo, né? Imagina, o filme foi lançado em 2021. A gente não tem nenhuma atualização. Todas as atualizações que a gente teve foram rumores,
foram eles mesmos, eles próprios, os produtores, falando que eles não sabiam o que iam fazer. Aí as notícias que saíam também é que a Barbara Broccoli cada vez mais envolvidas com outros projetos. Então eles foram realmente deixando, assim, embora tenha sido um balde de água fria o que aconteceu, depende do ponto de vista, né? Claro, dá para deixar bem claro isso, porque tem um futuro, assim, muito promissor pela frente, muito promissor, mas ao mesmo tempo eu penso assim, como, imagina, eu sou fã do James Bond desde que eu tinha meus 11 anos, sei lá, 30 anos já. E sempre a família Broccoli esteve atrás do James Bond, né? É um impacto tão grande, eu diria que nesses 60 e poucos anos da franquia, a gente teve momentos emblemáticos na franquia. Foi no início, né? Quando o Harry Saltzman e o Albert Broccoli compraram os direitos de Ian Fleming em 59, em 60, 61 por ali, para produzir o Dr. No. Depois a gente teve a saída do Harry Saltzman em 75. Daí o último filme que ele produziu junto com o Albert Broccoli, Harry Saltzman e o Harry Broccoli, que são os produtores originais, o último filme que eles produziram juntos foi 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, exatamente. E aí o Espião que Me Amava já foi sozinho o Broccoli, então também foi um momento muito conturbado, porque ele não sabia se ele ia dar conta sozinho, né? E deu conta sozinho, obviamente o filme foi um puta sucesso, todos aqueles anos ali, década de 80, até que teve aquele hiato de saída do Timothy Dalton até chegar o Pierce Brosnan. Morre o Albert Broccoli. E aí mais uma bomba, né? Então o que vai acontecer? Aí passa a franquia pros filhos. Então, GoldenEye já foi com a Bárbara, né? Já foi com a Bárbara. Foi o primeiro que ela e o Michael Wilson produziram. O nome deles está ali, né? Então, sempre tiveram esses momentos. Só que eles sempre estavam atrelados à franquia. Eles sempre tinham um controle total da franquia. E o que vai acontecer agora é que a gente não sabe. A gente não sabe porque a gente não sabe se os filmes vão continuar sendo lançados só no cinema. É óbvio que vão ter, imagina que vão ter materiais extras, spin-offs. E em toda a história da franquia, veio o próprio, inclusive aconteceu um roteiro do Jinx, né? Quando sim, com a Halle Berry, personagem da Halle Berry, eles chegaram a escrever um roteiro, mas nunca foi aprovado, porque eles nunca tiveram interesse em fazer. Mas como você imagina, a Amazon investiu muito dinheiro, é óbvio que eles vão querer tirar tudo da franquia. Falaram que o Bezos teve que desembolsar mais $1 bilhão para eles conseguirem, né, a Broccoli e o Wilson cederem a parte criativa, né? Então, exatamente, não é barato. E eu acho que, né, o que você falou desses 60 anos, eu acho que nenhum outro personagem, nenhuma outra franquia foi tão controlada assim por uma família só, por uma pessoa, né? A gente sempre vê, direitos do Batman, do Homem-Aranha, de Star Wars, passando de uma pessoa para outra, né? O próprio... o George Lucas vendeu Star Wars pra Disney lá em 2012, acho que foi a última vez, né? Que tipo assim, uma franquia inteira que é de uma pessoa passou agora por uma corporação, por uma empresa, né? Então... E era inevitável, né, Lucas? Se a gente for pensar, era realmente inevitável porque, como eu falei antes, realmente a Eon Productions, principalmente a Barbara Broccoli, né? Eu tive a oportunidade de estar na premiere do Sem Tempo Pra Morrer em Londres, quando lançou em 2021, e eu lembro que ela foi muito emotiva, agradecendo o Michael Wilson na apresentação. Eles apresentaram o filme, né? E ela agradecendo. Então, era evidente que seria o último filme que ele ia participar efetivamente como produtor, né? Embora ele também já estava afastado, porque ele tem um filho, que é o Greg Wilson. Ele é produtor associado desde o Spectre, o Skyfall, se eu não me engano. Só que é um cara um pouco mais novo, talvez não tenha tanta experiência, obviamente. Então, o que se falava entre os fãs é que o que vai ser do futuro da franquia quando a Barbara Broccoli se afastar e quando o Michael Wilson se afastar, se aposentarem. Sempre se falava que ficaria com esse filho do Michael Wilson, ou até mesmo com a filha. A Barbara Broccoli tem a filha Angélica, que também é do ramo do business. Ela, se eu não me engano, não sei se ela é atriz ou alguma coisa assim, mas ela é do business, ela só que é nova, né? É uma menina de uns 30 e poucos anos, e não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. Então, realmente, é um futuro que pode ser muito promissor, com certeza vai ter muita coisa, eu não tenho dúvidas que vai ter muita coisa, porque James Bond o que eu posso dizer, tem muito personagem para poder ser explorado, é um universo imenso que pode ser explorado, seja spin-offs com vilões, com as Bond Girls, enfim, nossa, tem muita coisa que pode acontecer, né? Inclusive, né, Marcos, não sei se você reparou, mas a gente tem visto no streaming agora um amor por séries de espionagem, né? O Senhor e Senhora Smith, o Dia do Condor, tá em alta, o pessoal tá gostando de coisas de espiões. Eu fiquei até pensando, caramba, será que o próximo Bond vai ser uma série e não um filme? Eu acho que isso seria ir longe demais nesse sentido, mas queria falar agora sobre o futuro, né? Sobre o que pode ser, essas possibilidades, assim, né? Desde ator, projeto, formato,
eu acho que ele é um futuro interessante sim, né, diversificar esse universo, né, tipo, eu sempre sonhei com uma série de comédia sobre a oficina do quê, por exemplo, né, dos gadgets, dos brinquedos. O meu medo é de se tornar um Star Wars da vida, porque eu acho que, pelo menos pra mim, Star Wars saturou. Agora tem tanta série, tanto conteúdo, que tem uns que eu nem vejo. E aí, quando eu vejo que vai ter um filme novo de Star Wars, daqui 2 anos, por exemplo, não me empolga como empolgava antes, sabe? E eu sempre vi o Bond. Quando saiu um filme novo, era um evento, sabe? Tipo, meu, é o Bond 25, né? É o Bond 26, é a canção, o ator, o diretor. Eu tenho medo disso. Lucas, até isso, será que a gente vai ter a Gun Barrel no início do filme? Será que a gente vai ter os títulos? Será que a gente vai ter uma música? A gente não sabe, porque agora quem que controlava isso? Quem que era responsável por seguir, independente do diretor, da equipe que estivesse presente no filme, quem controlava isso era a Eon, eram os dois irmãos, né? Então, agora com a gente, o que assim não foi divulgado, a gente não sabe maiores detalhes, a gente não sabe, parece que a Bárbara e o Michael, eles vão ficar ainda recebendo os direitos, é uma coisa assim, os direitos ainda fazem parte deles, mas as decisões não são mais com ele. Isso, no meu ponto de vista, que é o mais impactante, né? Porque James Bond, desde a década de 60, é um ícone britânico, né? Ele é um ícone, os britânicos, eles consideram, parece que, donos do personagem, né? Aquela coisa heróica, né, do personagem. E agora foi para uma empresa americana. Então parece que até isso se perde, né? Sim, parece que tem até alguns rumores, nada impede agora de ser um Bond americano, por exemplo, né? Exatamente, a gente agora, assim, embora eu ache que vai acontecer tudo muito rápido, eu imagino que, assim, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Os rumores que a gente tinha é que eles não tinham roteiro, eles não tinham diretores, eles não tinham ideias, muito menos, assim, a gente ouviu falar de alguns nomes de alguns atores, mas é tudo boato, né? Então, eu imagino que agora vai ser rápido, porque tempo é dinheiro, afinal de contas, né? Então, eu acho que a Amazon, assim, nos próximos meses, imagino que eles vão anunciar um diretor, já devem estar com um roteiro já, assim, e também que isso já devia estar acontecendo nos bastidores dessa negociação há muito tempo, né? Eu acho que, assim, roteiros e ideias de séries, de spin-offs já estão prontos, deve ter sido coisa que foi apresentada para os Brócolis, assim, direto, e eles estavam, tipo, recusando. Mas eu acho que, primeiramente, eles têm que achar um novo Brócoli, né? Eles têm que achar meio que quem vai supervisionar esse universo. Exatamente, porque... e não foi divulgado ainda isso, né? Quem que será o responsável pela franquia dentro da Amazon? Quem que vai ficar o responsável pela franquia? Imagino eu que, assim, James Bond só deu certo também em todos esses anos por causa que se manteve fiel aos elementos, né? Aos elementos clássicos da série, né? Ao Vodka Martini, ao Aston Martin, aquela coisa toda. E será que as marcas, por exemplo, será que a Aston Martin vai querer continuar sendo vinculada não com a EON, mas com a Amazon? A gente não sabe. A gente não sabe agora o que vai acontecer, né? E isso eu acho que se não tiver os elementos clássicos no filme do James Bond, no meu ponto de vista, só por ter um nome já não é James Bond. Eu gosto, particularmente, tá? Eu gosto dos filmes do James Bond justamente pela fórmula que a gente fala, né? A fórmula Bond, né? Seja a Gun Barrel, seja o Aston Martin, seja as bebidas, as Bond Girls, enfim. No momento que tu muda a fórmula de alguma coisa, eu acho que perde total sentido, né? Sim, eu acho que até quando ele desconstrói a fórmula, tipo, o Cassino Royale é um filme que desconstrói a fórmula, mas ele tá te apresentando alguns elementos, né? Exato. As coisas estão ali, né? A gente tem no Cassino Royale o Aston Martin, a gente tem o Vodka Martini, né? Embora ele fale daquele jeito, mas... O Gun Barrel, que é no meio da história, que é... Mas estão ali, né? Estão ali. Agora, eu realmente não sei o que pode ser, mas como eu estava falando, só para concluir, eu acho que em seguida a gente vai ter alguma novidade, assim, já que vai estar alguma coisa em produção, eles começando, e a primeira coisa, assim, eu tô já chutando no escuro, eu acho que o primeiro produto da Amazon agora, sendo responsável por James Bond, eu acho que é um filme, eu acho que eles não podem fugir disso, é um filme a ser lançado no cinema, acho que eles não podem fugir disso, né, mas... Não sei, só o tempo que vai dizer, né? Eu acho que, assim, o pessoal da Amazon deve estar vendo que a resposta, pelo menos na minha bolha, assim, tá sendo bem negativa, né? O pessoal tá com o pé atrás. Eu acho que eles têm que conquistar o respeito, assim, e a confiança do público e também dos fãs mais antigos, né? Os fãs mais antigos, mas eles não vão aceitar que esse filme não vá pro cinema, que esse filme não tem uma Gun Barrel, que não tem uma canção. Tem que ser um filme tradicional de Bond, assim. Lançado no cinema... Mas aí, beleza, você vai lançar um filme e aí você vai ter, tipo, uma série complementar. Eu acho que, assim, nada tem que depender exclusivamente dessas séries, por exemplo, né? O filme novo do Capitão América, por exemplo. Você precisa ter visto aquela série e aquela outra coisa pra entender como que ele se encaixa. Eu também acho, Lucas, eu também acho. Eu acho que, por exemplo, assim, beleza, então é a Amazon, não tem mais o que fazer.
Digamos que eles sigam fazendo os filmes, beleza, vamos fazer, sei lá, vamos pegar, digamos, o Aaron Taylor Johnson, o próprio Henry Cavill, né? Vai Nossa, ser, inclusive, beleza. né, acho que a gente tem que fazer um parênteses aqui, né, que o próprio Jeffrey Bezos colocou no Twitter, Exato. né, quem você quer que seja. Antes de eu ver os comentários, eu falei, meu, o que mais vai ter Henry Cavill? O que mais vai ter Henry Exatamente. Cavill? Impressionante, Certeza que você né? comentou lá, que ele é a sua escolha também, até onde eu sei. E o mais, particularmente E o mais engraçado é que recentemente, agora, acho que foi em fevereiro, inclusive, vazou o teste do Henry Cavill e dos outros atores, né? E, Lucas, isso era uma coisa tão fechada, mas tão fechada, que só existia um frame desse teste, só dele, dos outros atores não existiam nem frames. Eu nem sabia que o Homelander tinha feito teste Exatamente, no Tony Stark. exatamente. Então, com certeza, por isso ter vazado, essas conversas do que acabou acontecendo essa semana já estavam acontecendo. Então, essas coisas com certeza já estavam acontecendo e direitos foram caindo e a pessoa que tinha esse material acabou, vou soltar e vou ver, né, seja o que Deus quiser. Então, realmente, o que tu estava falando do Henry Cavill é um nome, o Aaron Taylor Johnson é outro nome, assim como diversos outros. Eu espero como fã, que eles sigam com atores ingleses, tá? Eu acho que volta naquilo que a gente falou da fórmula, né? Eu acho que essas coisas eles têm que seguir, eu acho que vão seguir. Eu acho que eles não vão mudar completamente a fórmula, porque daí se muda a fórmula, muda totalmente quem James Bond é, né? Exatamente, eu acho que se não for inglês, que seja britânico, né? Como a gente Sim, já teve exato, outros casos exato, aí, né? exato, eu pessoalmente exatamente. não gosto muito da ideia do Aaron Taylor Johnson, ainda mais depois que eu vi Craven, o Sim, Nosferatu. sim. Eu ainda sou fã, né, da ideia de ser alguém desconhecido. Eu queria que fosse Eu também. alguém que Eu era também. como o Daniel Craig era em 2006. Tipo, o cara que você já viu aqui e ali e tal. Eu gosto da ideia do Henry Cavill, mas eu acho que ele já fez tanta coisa icônica, né? Tipo, ele já foi Superman. Exatamente. E pra mim ele já foi o Bond no Agente da Uncle. Pra mim Exato. ele fez ali o Bond dele, perfeito. Eu não sei como que ele faria diferente, né? Exatamente. Agora, esse negócio do próprio Henry Cavill, que a gente estava falando deles lançarem filmes, só para complementar o que tu tinha me perguntado antes, eu acho que eles vão seguir, e eu acho que eles devem seguir, beleza, escolhemos um ator, vamos, sei lá, um contrato para 3, 5 filmes, e vão lançar esses filmes sem ter nenhum vínculo com qualquer outra série que eles eventualmente vão acabar fazendo, né? Acho que vai ser um produto filme, um produto série, digamos, série da Moneypenny, série do Félix, série do Q, enfim, eu imagino que eles vão fazer assim. E mais pra frente daqui, sei lá, conforme for o que for acontecendo nos próximos anos, aí talvez o que aconteceu numa série, nas séries independentes, aí sim, né, façam algum sentido depois juntarem tudo pra um último filme, enfim. Sim, eu acho que se eles realmente forem apostar nesses formatos, eu espero que sejam coisas diferentes, sabe? Tipo, se a gente tá vendo muita série de espionagem agora, eu imagino algo sobre MI6, por exemplo, né? Tipo, a série sobre a agência. Eu vi um pessoal, né? Eu vi um monte de gente teorizando coisas que poderiam acontecer. O M na Segunda Guerra Mundial, coisas do passado, coisas que sejam realmente diferentes para não ser a variação da mesma coisa, porque eu acho que é isso que machucou Star Wars, na minha opinião. Todas as séries eram muito parecidas, né? E isso desgastou a fórmula pra mim. Mas eu acho que deveria ser assim, né? Tipo, os filmes pra cinema, os filmes são aquela coisa única deles mesmo. E séries complementares, né? Eu não sei quanto tempo vai durar esse acordo também. E se fala muito, né? Se fala muito dessa possível... inclusive, assim, é um achismo meu que era uma ideia do próprio Nolan, né? Quando o Nolan teve a possibilidade de dirigir Bond, ele falou assim, ele já expressou publicamente isso, que ele tinha uma ideia que nunca tinha sido feita antes. Ele falou isso já em entrevistas, só que ele nunca falou qual que era essa ideia. E muito se falava que era justamente levar James Bond de volta para o James Bond dos livros na década de 50. Seria muito interessante de ver, eu acho que seria muito interessante de assistir isso numa série. Eu acho que numa série, beleza, seria muito legal. Mas eu não gostaria, assim, particularmente, Marcos, não gostaria de ver isso no cinema, sabe? A próxima iteração do personagem, os próximos 5 filmes, o personagem ser, né, filmes, né? Eu, particularmente, eu não gosto. Mas eu acho que ficaria muito legal numa série, né? Mas aí, por exemplo, você acha que eles iam dar uma de DC e apostar em 2 versões do mesmo personagem paralelo? Tipo, a gente vai ter uma série do Bond dos anos 60, de 10 episódios com um ator, e aí a franquia principal é um outro ator no presente, né? Eu espero que não. Mas eu não sei. Espero que não, porque eu acho que vai descaracterizar muito, né? Muito. Digamos, imagina, beleza, no cinema vai ser o Henry Cavill e na série vai ser o Aaron Taylor Johnson, digamos. Eu acho que não. Acho que vai confundir ainda mais as pessoas. Assim, mas tudo é possível, né, Lucas?
Uma coisa que eu tinha pensado assim, né, é que e se essa nova abordagem também ia ser um pouco descaracterizada, mas ia mexer com o lado dos fãs que já estavam pensando nisso há muito tempo, né? Se o James Bond fosse uma identidade. E aí, tipo, você tem de fato uma pessoa que entra lá e assume a identidade de James Bond, e aí você já estabelece que esse é o padrão, tipo, da franquia, sabe? 5 filmes, esse ator vai Isso ser é o o que James apavora todos os fãs há muitos anos, né? Isso apavora essa história Exatamente, de ser... é. Isso Eu assusta não sei, muito os fãs. no Pode ser, formato a de gente não sabe. streaming, né, é algo que estaria na mesa. E foi interessante você trazer o nome do Nolan, cara, porque quando eu fico imaginando pessoas que poderiam tocar esse projeto, eu lembro que o Jonathan Nolan acabou de trabalhar no Fallout da Amazon, foi um grande sucesso do streaming. Exatamente. Será que ele não seria um nome que a Amazon chamaria pra conversar, que ele não chamaria o irmão que sempre quis fazer um filme do Bond também? O Jonathan participou do roteiro também do reboot do Batman, não participou? Acho que participou também, né? Sim, ele coescreveu os 3, né? Eu, assim, ó, assim como fã, tanto do personagem James Bond quanto do Nolan, eu acho que seria uma dobradinha, no meu ponto de vista, perfeita. Eu acho que seria... Porque eu acho que é muito importante a gente ter alguém que entenda da franquia para fazer um filme, alguém que goste da franquia, né? Um diretor e um roteirista que gostem da franquia. Olha o que foi Skyfall, né? Assim, eu acho que foi um puta filme. Cassino Royale, GoldenEye, são filmes do Martin Campbell, que é um super fã da franquia. Então eu acho que isso já é um pré-requisito que o diretor ele teria que ser assim alguém, né, que entende do que está fazendo, né, que entende do que está fazendo, não. Perdão, que entende do personagem, né, que sabe quem é o personagem, que sabe a história, o background do personagem. Eu acho que seria primordial, né? Eu acho que isso é um pré-requisito não só pro diretor, mas pro novo Broccoli, pra nova pessoa que for Exato. supervisionar tudo isso. E eu Exato. penso, não precisa ser necessariamente só um engravatado, um executivo. Eu penso em como o James Gunn assumiu a DC agora, né? Ele é um criativo e executivo. Sim. Quem for assumir o Bond deveria ter uma credencial assim também, né? Eu imagino que o Nolan, ele não fez o Bond 26, acho que chegaram a acontecer essas conversas, né? É que ele queria algo muito específico, ele queria controle total, mas os Broccoli barraram. Eu não duvido, né? Tipo, Jeffrey Bezos, alguém na Amazon, Sr. Christopher Nolan, todo o controle criativo do Bond que você quiser, brinque aí. Exatamente. O que me barra nisso, ou melhor, o que barra Nolan nisso é que ele é um cara muito do cinema. Eu não conseguiria ver ele se alienar um streaming. Não, eu também acho que não. Não, e outra, agora eu tô falando isso, eu lembrei que pro Bond 25, né, na época do Bond 25 ainda não tinha título, não era No Time to Die ainda. O Danny Boyle, né, ele foi anunciado como diretor, existia um roteiro acho que era John Hodge, o mesmo roteirista do Transporting, né, eu acho que é John Hodge, se não me engano. É o parceiro do Danny Boyle. É o parceiro dele, né. Eles escreveram o roteiro e né, foi divulgado que ele realmente seria o diretor do Bond 25 na época, e diz que por diferenças criativas que ele acabou saindo do projeto. E imagino eu, hoje em dia, que a gente sabe o que aconteceu, os Broccoli quiseram realmente matar o James Bond e talvez o Danny Boyle, por ser britânico, não, nunca vou fazer isso, vou seguir por outro lado, né? Então, é um nome também que tá na mesa, e o Danny Boyle, eu sou super fã do trabalho dele, então também é um nome que tá na mesa, já tem ideias, né, ele já tem ideias, tanto que já tem um roteiro pronto, obviamente um rascunho pronto do que poderia ser um roteiro do James Bond, então também são possibilidades que a gente talvez nem lembre mais porque aconteceu há tanto tempo, né? E o próprio Martin Campbell, né, que ele segue falando que ele tem interesse, embora ele já tá com, acho que mais de 80 anos agora. E a carreira dele não é dessas coisas também, viu? Exatamente. Os últimos filmes dele não foram tão bons assim. Mas com é impressionante, né, Lucas? Mas com James Bond ele sempre acertou, né? Sempre acertou. Acho que não tem pessoa melhor pra introduzir um ator de Bond do que ele. Exatamente. Assim, claro que hoje em dia a gente tá num mundo diferente, totalmente diferente, mas até a própria idade avançada dele, né? Mas é como tu falou, é um cara que introduz um James Bond como ninguém, né? Já provou mais do que uma vez. Tu sabe que eu tava lendo, essa semana eu tava lendo, né? Obviamente acompanhando essas notícias, e tem um jornalista que é o Bess Bemingol, se eu não me engano, não sei pronunciar o nome dele. Ele era do Daily Mail. Há muitos anos ele foi jornalista do Daily Mail, e desde a época do Skyfall ele sempre trazia, ele que trouxe informações exclusivas de que o Q seria um ator, que seria o Ben Whishaw, né? Que seria um ator novo, que, enfim, ele sempre trouxe esses furos, né? Antes de qualquer coisa. E ele está no Deadline hoje em dia. E ele é um conhecido na indústria, ele é inglês, mas ele é conhecido da indústria, obviamente tem as fontes dele, né? E ele comentou numa matéria do Deadline que alguns executivos que receberam a ligação da própria Bárbara Broccoli disseram que
parece que ela estava dando a notícia de que um parente dela tinha morrido. É muito impactante o que ele fala, porque nos documentários, nos bastidores, ela sempre falou que ela sempre via James Bond como um tio mais velho, como aquela entidade que sempre teve presente na vida dela, desde antes, né, quando ela era criança, né? Então ela sempre viu aquele personagem realmente como alguém da família, né? Um parente, né? E eu imagino que ela se desvencilhar, imagino que deve ter sido assim, uma decisão dificílima. Mas eu acho que ela, sinceramente, eu acho que, assim, ela não soube o que fazer, ela segue apaixonada pelo Daniel Craig, é uma coisa absurda isso, porque ela quer continuar trabalhando com o Daniel Craig a qualquer custo, e ouviu as ideias dele, né, porque segundo o que eles mesmos disseram, né. O Craig, ele foi o único ator de Bond que também foi acreditado como produtor, se não me engano. O único, exatamente, o único. E muito se falou também, logo depois do Sem Tempo pra Morrer, que ele seguiria como coprodutor para um próximo filme, se falava isso. E acabou, infelizmente, não se concretizando. Feliz ou infelizmente não se concretizando, né? Curioso, cara. É realmente uma notícia bombástica. Eu acho que, como você disse, a gente vai ter notícias em breve. Eu acho que esse processo... Os fãs esperaram demais já por notícias e novidades. Eu acho que esse ano a gente deve ter um novo cabeça, igual aconteceu com a série do Harry Potter, né? Eles estão indo muito devagar com aquela série, que eles sabem que é algo grande, algo gigantesco. É uma mudança, né? Tipo, é cinema pro streaming, e aqui no caso é streaming barra cinema. Mas eu tô curioso. E é uma coisa muito grande que eles têm nas mãos, né, Lucas? É muito grande, é muito grande. James Bond imagina, não é, assim, não querendo menosprezar outras franquias, mas é muito antiga, é uma coisa, como tu mesmo falou, é uma coisa é muito importante pra tu poder errar, né? É muito perigoso tu errar com James Bond e tu botar fora essa história de, imagina, mais de 60 anos, né? Sim, e assim... Não dá pra negar também que o Bond ele é uma coisa muito mais pro público mais velho, né? Tipo, eu acho que eles vão ter um desafio em como tornar isso pro público jovem. E tem uma quote que eu vi aqui, eu não lembro qual que foi o portal, no The Times, né? Eu queria saber a sua reação sobre ela, né? Mas que eles querem um tom mais leve, um pouco mais camp, próximo da era do Connery e Roger Moore. E o que me deixou um pouco assim de pé atrás, né? Que eles iriam apostar no fandom de social media online e cultura de memes pra pegar uma parte grande da nova audiência, né? Eu não sei até que ponto isso seria, né? Algo que certamente deixa as pessoas mais velhas assim, com o pelo na nuca em pé, né? Então, não sei, eles têm que ser muito temerosos. O interessante é que tu comentou sobre isso, eu até lembrei que seria interessante de falar, é que tem muito material, existe muito material, né? O que os Brócolis eles sempre falavam, né? Que o Cubby sempre dizia pra eles que sempre voltem pro Fleming. Quando tiverem algumas dúvidas, em que rumo tomar com o personagem, sempre voltem pro Fleming, né? Obviamente que a gente não tem mais nenhuma história do Fleming, claro que existem coisas aqui e ali que a gente poderia reaproveitar, né? Eles poderiam reaproveitar. Adoraria poder participar das decisões, mas... A gente tem muito material também dos autores continuistas, né? Existem livros que nunca foram usados, né? De autores depois de Ian Fleming que seguiram escrevendo histórias sobre James Bond pelo espólio do Ian Fleming, né? Coisas autorizadas. A gente teve diários da Moneypenny também nos anos 2000 e poucos que foram lançados, foram os livros. Hoje existe a autora, a Kim Sherwood, que também ela está escrevendo histórias alternativas, são spin-offs literários. A gente teve a série Jovem Bond também, que é muito legal. Não tô falando do James Bond Jr., não é o James Bond Jr. que foi um desenho animado da década de 90, né? É a série literária do Charlie Higson, Young Bond. Foi lançado no Brasil, acho que 2 ou 3 só, mas tem mais alguns livros, que é muito interessante, que mostra o personagem jovem, adolescente, na escola, mostra ele naquele colégio Eton, em Londres, como que ele começou a se relacionar e tal. Isso seria, eu acho que para atrair o público jovem, seria muito interessante. Que ainda mais no mundo pós-Kingsman, né? Kingsman foi uma franquia que deu sucesso. Eu penso até que o Matthew Vaughn é um nome que adoraria fazer também, né? Ele já demonstrou interesse várias vezes. Mas assim, acho que pra finalizar, né, aquela pergunta que a gente sempre volta, né? Eu sou roteirista também, né? E eu não saberia o que fazer com o Bond. Como reinventar, como modernizar, qual que é o passo. Na sua opinião, o próximo Bond, a próxima fase da franquia, como que ela tem que ser, né? Ainda mais nesse mundo de streaming povoado por outras séries, por outras obras de espionagem. O que tem que ser o Bond? Ele tem que ser engraçadinho, ele tem que ser mais dark, mais sério do que foi o Daniel Craig, ele tem que voltar um pouquinho pra leveza.
Eu sei que é uma pergunta muito difícil, É né? muito Que difícil, vários é muito difícil. executivos roteiristas estão quebrando a cabeça pra encontrar. É. Mas o que você acha, tipo, idealmente pra você, assim? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente não pode negar é que James Bond sempre foi o reflexo do mundo em que a gente vive, né? Sempre foi o reflexo do mundo que a gente vive. Tanto que os filmes do Daniel Craig, né? Ele foi anunciado numa era pós 11 de setembro, onde o Jason Bourne e o Jack Bauer estavam super em alta, então era aquela coisa mais séria. As próprias edições dos filmes, né? A edição do Quantum of Solace é super rápida, então muito mais violento, o personagem sofre, né? Então foi aquela época que já passou, no meu ponto de vista. Eu acho que aquela época já passou. O James Bond que chora, como a gente diz, né? Esse James Bond eu acho que foi muito legal, foi um sucesso astronômico, que eu acho que inclusive talvez tenha sido a própria... Não tô dizendo... Como é que eu posso colocar? Não é que o sucesso tenha causado isso neles, mas parece que os Brócolis, a Eon, eles estavam perseguindo premiações, filmes em que poderiam agradar premiações, e foi de fato o que aconteceu, né? O Craig ele foi indicado ao BAFTA de ator, se não me engano. Exatamente, não, e o próprio Skyfall, o Spectre e o No Time to Die tiveram indicações ao Oscar depois de muitos e muitos e muitos anos, né? Então, eu acho que agora é um momento... E outra coisa, só para concluir, o que foi a característica dos filmes do Daniel Craig? Foi aquele laço que teve, aquele arco narrativo que sempre teve presente nos filmes do Daniel Craig, que embora eles tenham tentado se desfazer disso ao longo dos filmes, eles nunca conseguiram, né? São filmes sequenciais, né? São filmes sequenciais, eles seguem uma sequência, tanto que a Vesper, em 2006, do Cassino Royale, a gente vê o túmulo dela em 2021 no Sem Tempo pra Morrer. Então, o que eu gostaria... Isso é uma coisa, inclusive, né? Acho que é isso que você vai falando. Eu gostaria de mais filmes episódicos. Exatamente, é aí que eu ia chegar. Eu acho que James Bond tem que voltar a ser... Assim, talvez por ser saudosista, que eu cresci com o James Bond sendo o Pierce Brosnan, eu acho que deveriam ser filmes episódicos. Eu acho que é um filme, é uma história, começo, meio e fim, e deu. Eu me divertiria muito mais assistindo um filme assim. Eu acho que talvez poderia dar muito certo assim. Mas, agora respondendo mais diretamente da pergunta, o que eles poderiam fazer que talvez me agradaria? Não sei, Lucas. Não sei. Eu acho que talvez seria muito legal ver um novo reboot, né? Um novo reboot da série, talvez um pouco antes, talvez um James Bond com seus 28, 30 anos, na Marinha, na Marinha Britânica, sabe? Assim, um pouco antes do que foi a sequência inicial do Cassino Royale, que mostra como ele consegue a licença para matar, mas talvez um pouco antes, sabe? Alguns anos antes, poucos anos antes. Porque eu acho que seria muito interessante, poderiam pegar um ator dos seus 20 e poucos anos, 25, 26 anos, e poder usar esse ator por 10 anos, né? Só que também eu tô falando isso com a mente que a Eon pensaria, sabe? A Eon tinha isso em mente, de pegar um ator, fazer um contrato, era comum eles fazerem um contrato com 3 filmes por opção para um quarto. Então isso era uma característica muito da Eon, né? Só que agora tudo mudou, né? A gente não sabe quais os próximos rumos, né? Então, realmente... Agora o seu acordo possível, seria né? 3 filmes e uma cameo numa série, por exemplo. Exato. Aparecer exatamente. lá. Pode ser, é. Eu acho que, assim, a franquia Bond às vezes segue muito o rumo da franquia Batman, né? E eu sinto que o The Batman aí, ele foi meio que uma espécie de Batman Begins, só que não querendo contar a origem de novo. É um Batman meio novato, mas não é a história de origem. E eu acho que, assim... Eu acho que eu não preciso ver a história de origem de novo, porque o Casino Royale fez isso brilhantemente pra mim. Exatamente. Talvez um Bond já estabelecido, mas ainda meio novato, né? Algo nesse sentido, assim. Ou talvez já totalmente formado, estabelecido, jogando chapéu no cabide da Moneypenny, sabe? Acho que uma coisa que seria interessante é ver aquele Bond que já é o James Bond no início, assim, e meio que trabalhar o mundo ao redor dele, as histórias, né? Acho que talvez iria pra esse caminho. O que eu gostaria é que seguissem sempre com o James Bond como o elo principal dessas séries. Por exemplo, se fossem fazer... Digamos, se fosse fazer um spin-off com ele mais novo, que mostre que ele seja o personagem principal, que vão fazer... Digamos, se fossem fazer uma série da Moneypenny, que ele também apareça como um personagem principal, não só ela, sabe? Eu gostaria muito de poder acompanhar assim. Mas é como a gente falou, né, Lucas? Tem muito conteúdo que eles podem... tem coisa já pronta, como eu falei, desses livros, né? Tem muito conteúdo que eles poderiam reaproveitar. E é um caminho... Assim, eles têm... Eu imagino que eles estão, assim... Tem vários caminhos que eles possam seguir. E agora, não sei, realmente não sei. Acho que é a gente esperar, realmente esperar. E não muito. Agora não precisamos esperar muito, porque com certeza nos próximos meses eu imagino que a gente já vai ter alguma confirmação de um diretor, alguma confirmação
talvez até do próprio ator, quem que vai ser o próximo James Bond, não sei. Vamos aguardar, assim, ó, ansiosamente os próximos capítulos dessa novela. É, verdade. Eu só espero, né? Meu único desejo é que não sature. Não vire Star Wars, não vire Marvel. Eu acho que isso é essencial pra preservar a essência. Mas, assim como você, eu também tô ansioso, né? Acho que, independente do cenário, a gente sempre vai querer ver o que acontece com o James Bond. É uma franquia muito querida, muito única pra mim na história do cinema. Bom, Marcos, obrigado aí por ter aparecido pra conversar, discutir o futuro do Bond. Eu que Se agradeço, quiser, cara. deixa aí um convite pros ouvintes, pros espectadores, pra falar do James Bond Brasil, que é um site maravilhoso, é um portal imperdível se você gosta de James Bond. O palco é seu. Valeu, obrigado mais uma vez, Lucas, pelo convite. Agradeço muito. A gente já tem, né, um contato há muito tempo, já participei de outros conteúdos contigo. Te agradeço mais uma vez. E quem quiser acompanhar toda e qualquer notícia sobre James Bond, de todo o espectro que envolve a franquia, segue o James Bond Brasil no Instagram. A gente está em todas as redes, né, mas principalmente no Instagram ali, obviamente o nosso site também. Então, tudo que estiver acontecendo, o que for acontecer, toda e qualquer notícia vai ser noticiada ali. A gente comenta, a gente interage, enfim. Então, fiquem bem à vontade aí, serão bem recebidos. É isso aí, vou deixar o link aqui das redes do site do Marcos aqui na descrição. E comentem aí também, pessoal, o que vocês acham dessa notícia, suas expectativas, desejos e frustrações também, por que não, para o que vai acontecer com James Bond, qual spin-off vocês iriam querer ver. E, como sempre, né, deixem aí suas previsões e apostas para quem vai ser o próximo James Bond. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão. Valeu!